Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. E simbora começar a falar desse jogo de amanhã, Paulinha, que a gente tem a reedição da dupla, né? Bruno Henrique e Gabigol, que jogaram justamente a última vez juntos contra o próprio Atlético Paranaense naquele 3-0. E eu gosto sempre de lembrar que o Bruno Henrique é o pai do Atlético Paranaense. Sempre que ele está em campo, meus amigos, tem gol de um homem. E é uma grande novidade para o Flamengo, né, Paulinha, que vem sofrendo aí com muitos desfalques. Agora a gente não pode também contar com o Pedro. E amanhã a gente tem de volta essa dupla que fez tanto sucesso em 2019, 2020, claro, 2021 também. E aí você já pode passar a escalação, ó, a provável escalação, e dar seu palpite. Destaque ali para o Renato, né? Meio, né? Aquela cara de, né? Não vou nem dizer de quê. Poucos amigos. Poucos amigos. Então vamos lá, Túlio. O Flamengo deve ir a campo com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Arão, Diego e Andrés, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Em primeiro lugar, a novidade aí dessa possível escalação de amanhã é o Diego Ribas no lugar que estava sendo do Thiago Maia, né, ali na volância. E aí, como você pediu minha opinião, eu já vou dizendo que eu mexeria nessa zaga aí. Não sei vocês, mas eu colocaria o Rodrigo Caio junto com o Gustavo Henrique, porque o Léo Pereira, para mim, não passa confiança, ele que veio falhando bastante nos últimos jogos, né? Então, eu iria com o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio, que, na minha avaliação, fazem uma dupla até muito mais segura, né? Independente de falhas, os dois, para mim, são a dupla mais segura. Lá na frente, eu acho que é inquestionável, né? A volta de BH e Bruno Henrique, BH e Bruno Henrique, ó, louca. A volta de Bruno Henrique e Gabigol juntos, a gente sabe como que eles fazem falta, né? O Bruno Henrique viciado em decidir, provavelmente vai guardar o dele amanhã, e eu espero que o Gabi também, para mandar embora aí esse jejum e voltar a fazer o dele e reencontrar o caminho das vitórias, até porque a gente precisa de um jogo para convencer, né, Túlio? Porque ultimamente o negócio tá puxado, a gente precisa, obviamente, primeiro garantir a classificação, mas eu acho que a galera mostrar que tá querendo, né? O famoso, se não for na técnica, vai na raça. Então, que deem a vida e realmente mostrem que estão querendo, né, continuar aí brigando para garantir essa vaga na final. E eu também concordo contigo, né, de que acho que a zaga eu iria de Gustavo Henrique, né, pessoal, eu vi muita gente questionando nas redes sobre, mas ele falha também, vamos combinar, muito menos, mas muito menos do que o Léo Pereira, né, o Gustavo Henrique, né, vinha mantendo uma regularidade muito grande, falhou realmente aí, mas eu também iria com ele. E também a grande novidade, Paulinha, porque você sempre foi fã do Thiago Maia, né? O Thiago Maia não tem atuado bem no Flamengo, não tem feito boas partidas. Tem outros jogadores do meio também que dá para se destacar, e o Diego pode estar ganhando a vaga dele. O Diego é um cara que conseguiu, né, se achar novamente ali jogando como segundo volante, e estava bem até antes dele, né, acabar tendo uma lesão e tal. Entrou bem na partida contra o Atlético Paranaense no jogo passado. Acho que ele ajudou um pouco a mudar o jogo, porque o primeiro tempo do Flamengo não foi tão bom, muito equilibrado, mas acho que muito mais pro Atlético Mineiro, e ele conseguiu dar uma revigorada na equipe, né? E ele tá voltando. Você concorda com essa alteração aí do Renato, caso se confirme amanhã? Cara, então, você falou muito bem, né? Eu sempre falei aqui o quanto eu era fã do Thiago Maia, mas é inegável que ele vem mal há algum tempo, né? Assim, ele tá acumulando já algumas partidas em sequência, essas últimas que ele entrou como titular, principalmente, com mais atuações, né? Ele tá muito abaixo realmente do que ele pode entregar. E aí é até natural que o Diego ganhe essa vaga, né? Ele que vinha sendo até então, até a chegada do Andrés, o Diego que vinha sendo o titular desse time, né? A gente estava jogando ali com Arão, Diego e Arrasca. Então, acabou perdendo, né, digamos assim, essa vaga para o Andrés, e agora está tendo a oportunidade de retornar. Eu vi de muita gente falando sobre a última atuação do Diego, né, no Fla-Flu. Realmente o Diego não jogou bem, né? Inclusive, ele foi substituído
rapidamente, né, tomou cartão, assim, enfim, não jogou bem, não conseguiu acompanhar, né, a molecada do Fluminense. E aí muita gente estava falando, mas o Diego não tá em condição. Eu acho que no momento a gente tem que. A gente tá com tanto problema, né, na real, assim, que acho que a gente tem que pensar em quem tá comprometendo menos. Acaba sendo, Túlio, o mesmo debate da zaga. O Gustavo Henrique também falha, beleza, mas ultimamente ele compromete 1000 vezes menos do que o Léo Pereira, entendeu? E aí pode ser que com essas sequências de atuações ruins do Thiago Maia, o Diego comprometa menos, sabe? Então, acho que, assim, é mata-mata, é jogo eliminatório, então é óbvio que a gente sempre quer ver o Flamengo jogar bonito, mas eu vou falar de coração, não tô muito preocupada com o jogo bonito, não. Eu quero que o Flamengo se classifique e garanta essa vaga. Óbvio que se for tranquilo, né, que se for de uma forma mais organizada, a gente, óbvio, vai ficar feliz. Todo mundo que é amante de futebol gosta de ver um jogo bem jogado. Mas se não for, cara, é o famoso 1-0 a goleada. Né? A Copa do Brasil não tem gol fora de casa como critério de desempate. Então, uma vitória simples classifica o Flamengo, né? A gente só precisa vencer. Um golzinho já é o suficiente. Então, eu acho que quem está comprometendo menos é que está ganhando vaga nesse time. Justamente, principalmente pela Arrasca dependência, né? Que o Flamengo é totalmente dependente do Arrascaeta. E essa partida contra o Fluminense, eu acho que, assim, lógico que faz importância. O Diego errou umas 3 bolas, assim, incríveis, que ele não costuma errar, né? O que prejudicou demais a série de bola do Flamengo. Mas foi, assim, o time todo não jogou, né? É uma coisa, alguém fala, pô, fulano não teve destaque. Nem o Michael, que até quando o Flamengo vai mal, mas você viu o Michael, né, tentando, buscando, também não conseguiu. Foi vamos dizer assim, um apagão geral, né? Não quero desmerecer aqui o Fluminense, mas foi um apagão geral. Acho que ninguém conseguiu, ali do meio para frente, a zaga, sistema defensivo, não preciso nem falar, mas do meio para frente de conseguir jogar, né? De certa forma, o time foi muito mal. Eu acho que entre o que o Thiago Maia estava oferecendo, né? Como você falou, é quase que uma redução de danos, né? Então você tira ali quem prejudica menos, Léo Pereira ou o Gustavo Henrique. Acho que o Gustavo Henrique, né, pelas estatísticas dele, ele erra menos. E aí você pega lá Thiago Maia e o Diego, né? E você vai vendo ali, se o Diego não entrar bem amanhã, eu acho que a gente tem alternativas também para que o Renato consiga resolver, né, e organizar a equipe. Você tem a opção, por exemplo, você pode tirar o Andrés lá de meia e colocar ele de segundo volante, talvez trazer o Vitinho, ou de repente, como um amigo falou aqui, que eu já vou ler o pessoal, jogar o Michael para a direita e joga o Everton Ribeiro para o meio. Opção, né, o Renato tem. E aí eu acho que é um grande problema, acho que você pode comentar também, é que o Renato ele é muito simplista, no sentido tipo, eu tiro um volante, eu vou colocar um volante, né? Eu tiro o meio, eu vou colocar um meia. Ele não surpreende em nada, ele não faz mudanças táticas, ele tira uma peça, coloca outra peça, né, e acabou. Né? Você não vê uma movimentação diferente do Flamengo. O Thiago Maia, ele é um jogador versátil, então ele pode atuar de primeiro volante, ele pode atuar de segundo volante, ele pode atuar de meia também, né? E muitas vezes a gente vê, o cara tá ali jogando de segundo volante, não tá bem, acabou, né? E ele não faz alterações em que pode, de repente, numa mudança tática ou de posicionamento até do jogador, que ele está acostumado a usar somente de uma forma, e você tendo um jogador polivalente, ele não dá essa possibilidade, né? O Renato vem sendo muito pobre. Talvez a maior a vez em que ele foi mais surpreendente foi quando ele colocou o Gustavo Henrique de atacante, que não cabe, né, Paulinho? O Renato realmente tem vacilado muito nesse aspecto, né? Totalmente, né? E aí eu acho que, assim, parece que a gente tá aqui falando o óbvio, mas é engraçado porque a gente até questionou o Renato sobre isso, inclusive na coletiva, né? E aí a justificativa dele é de que se já tá tendo problema com o time que treina assim, né? Não existe a possibilidade de fazer nenhum tipo de mudança tática, porque isso seria ainda mais prejudicial. E aí eu acho que escancara até uma falta de preparo, a gente pode dizer assim. Se você tem um elenco com diversos jogadores polivalentes e você
não consegue mudar o estilo de jogo desse elenco de uma forma que você surpreenda o adversário e tente mudar o resultado, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, o caminho do Flamengo ele tá muito fácil para o adversário, porque é muito fácil entender quais são os pontos de problemas desse time do Flamengo. Você já sabe, por exemplo, que se você construir uma muralha ali atrás, o Flamengo está tendo problema de criação e não vai conseguir furar esse bloqueio para chegar. E aí você joga por uma bola, você joga no contra-ataque, aí você tem uma defesa que falha, que não acompanha. Então tem alguns caminhos. Ele poderia, por exemplo, a gente ficou preocupado porque a gente perdeu o Gabigol e o Pedro ao mesmo tempo, né? E aí, assim, muita gente questionou o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel não estava jogando nada. Ele poderia muito bem ter colocado o Vitinho de falso 9. Ele tinha a opção. Ele podia ter mexido na tática, né? E é esse o papel dele. Pô, se não funciona assim, eu tenho que dar um jeito de fazer funcionar. Não é virar para a torcida, que sempre foi, né? Eu nem vou falar de 2019 para cá. A torcida do Flamengo sempre foi rumo a Tóquio. O Flamengo ganha 2 jogos em seguida, a gente já tá rumo a Tóquio, né? Sempre foi uma torcida que quis ganhar tudo. E aí o cara não pode simplesmente virar na coletiva e falar assim: é quase impossível ganhar as 3. Porque ele deixou muito claro que ele estava abrindo. Túlio, para mim, me desculpa, a minha opinião, gente, antes que venham falar. Para mim ficou muito claro que estavam abrindo mão. Não tem como ganhar as 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar as Copas. Isso para mim é muito nítido, né? Assim, pode ser a minha avaliação. Eu não sei se você concorda, o pessoal do chat concorda, inclusive, eu acho que vale, né, o debate, mas eu acho que isso ficou muito claro. A questão é, você não pode virar para a torcida do Flamengo e falar assim: a gente uma hora vai perder, porque não dá para disputar tudo. Não era ele que dizia que com 200 milhões era fácil? Hoje ele tem um time que custa mais. Então, peraí, até 200 milhões era fácil. Passou de 200 milhões, ele se enrola. Aí ele não sabe como montar. Chega uma hora, Túlio, que não dá para dar desculpa de desfalque, né? Ah, não tem entrosamento. Quanto tempo esse time aí tá jogando? De desfalque, só o tempo das eliminatórias já é basicamente esse time aí, né? Sem os principais jogadores. Não tem como mais falar que não tem entrosamento. Não tem como.